Bom dia! Vamos dar sequência à programação do 7º Simpósio Brasileiro sobre a Cultura do Maracujazeiro e 2º Seminário Sul-Brasileiro sobre Maracujazeiro. O evento é organizado pela EPAGRE, FAPESC SC Rural, com patrocínio de AGM Hortifruti, JPM Maracujá, Cooperja, BASF e Iara. Tem o apoio da Sociedade Brasileira de Fruticultura, Acafruta, Sul Frutas, SIDASC, Embrapa, IAC, URGS, Unisul, Instituto Federal Catarinense, Prefeitura de Balneário Arroio do Silva e Skyne Palace Hotel. Então, iniciando a programação do segundo dia, vamos convidar o engenheiro agrônomo da EPAGRE, Darlan Rodrigo Marchese, para conduzir o bloco sobre implantação e manejo da cultura e polinizadores. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu pediria também que tomassem assentos, que a gente já vai iniciar. Meu nome é Darlan, eu trabalho na EPAGRE, na região de Criciúma, e sou responsável aqui pela parte de hortaliças no sul do estado catarinense. Esse bloco, implantação e manejo da cultura e polinizadores, ele tem o objetivo de sedimentar conhecimentos na área de produção de maracujazeiro azedo e também outras espécies, e para isso nós vamos contar com um time de trabalho bastante efetivo e de peso. Para começar, então, os trabalhos, eu convido o pesquisador Henrique Belmonte Petri, graduado, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente pesquisador da EPAGRE, sediado em Uruçanga, com atividade com foco em maracujazeiro. Então, Petri, que vai desenvolver o tema Sistema Plantio Direto em Cultivo de Maracujazeiro. Bom dia, pessoal. Gente, esse é um trabalho, o sistema de plantio direto do maracujazeiro, ele é uma novidade que a gente tem proposto aqui em Santa Catarina, a fim de melhorar o sistema de produção, de trazer vantagens no sentido da qualidade final do produto, de ser um produto mais sustentável e um produto, por consequência, de maior qualidade. Por quê? A gente trabalha com vários princípios, e eu vou apresentar eles para vocês, para que a gente tenha uma produção mais limpa, de fato. Reforço o seguinte, esse não é um trabalho que ele é meu, ele é um trabalho da nossa equipe, né? Ele é um trabalho dos extensionistas e dos pesquisadores da Estação Experimental e dos extensionistas das gerências aqui do sul catarinense, também da região de Florianópolis, onde mas lá em Antônio Carlos, as primeiras experiências do maracujazeiro com o sistema de plantio direto, em rotação com áreas de chuchu, onde começou a gente a despertar para esse negócio, né? Então, o Sandoval, num dia de campo lá em Antônio Carlos, onde estava mostrando áreas em plantio direto, sem uso nenhum de herbicida, apenas, no máximo, algumas roçadas durante a safra, com boa produtividade, com um bom sistema bem conduzido, com diminuição da necessidade de uso de agrotóxicos pelo equilíbrio do sistema. Então, é um trabalho que vem feito, né? Está aqui o Darlan como representante da extensão. Eu sempre mexo que ele não é um extensionista, ele é um pesquisador extensionista, né? Porque nós aqui temos fomentado isso e sendo muito bem recompensados nesse sentido com um trabalho forte da extensão rural, auxiliando a pesquisa e vice-versa. Então, já fica muito obrigado pelo apoio também, pela ajuda na elaboração do material. Gente, o nosso projeto que a gente tem de pesquisa e extensão, ele é um projeto de estruturação da cadeia, só para mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, estruturação da cadeia produtiva, e a gente tem projetos já em andamento na área de socioeconomia, o Dr. Rogério estava aqui, temos já alguns resultados desses últimos 2 anos de pesquisa, fitotecnia, vários experimentos implantados,
Polinizadores e manejo de pragas e doenças, agora estamos elaborando, com a ajuda de vários profissionais de outras entidades, principalmente a parte de virose, manejo de virose, algumas iniciativas em manejo de praga também, lá na estação experimental, com a doutora Érica, e os polinizadores ainda é um desafio, eu acho que é a cereja do bolo, para a gente aumentar a sustentabilidade dos nossos pomares. No momento que o agricultor lembrar de cuidar da mamangava como deve, nós vamos estar chegando num produto de excelente qualidade no final. Aí eu acho que o professor Afonso vai me ajudar bastante no final sobre isso. Manejo de solo e de água, a gente tem tentado, estamos com um projeto submetido à FAPESC, para principalmente manejo de água. Usos e aproveitamento, bom, aqui a região tem desenvolvido pequenas indústrias. Ontem foi um exemplo, né? A ideia do colega Nicolau, que foi muito bem executado pela gerência aqui da cozinha do Cetrar, né? Foi feito servir os pratos, né? A receita dentro da casquinha do maracujá, geleias, os palestrantes ganharam um potinho de geleia feito aqui no Cetrar, com receitas desenvolvidas aqui. E o melhoramento genético, além do Catarina, que já é um trabalho de mais de 20 anos, que foi iniciado pelo Branquer, pelo Della Bruna, nós estamos também tentando trazer um maracujá roxo de alta qualidade, apresenta uma excelente resistência para as principais doenças aqui da região e uma qualidade muito alta. Vamos ver se ele pega no mercado, né? A gente tem que lançar para ver, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Mas esse aqui é o nosso objetivo. Fruta de qualidade, nós já temos. Essa fruta aqui é indiscutível a qualidade dela. Agora, a gente precisa também ter um produto são, no sentido de oferecer alta qualidade também, em termos de resíduos, em termos de ausência de resíduos, ou todos dentro do limite, para o nosso consumidor ter segurança ao consumi-lo. Então, as bases para a implantação e condução do sistema de plantio direto. A gente olha assim, um pomar, no início já da primavera, da estação de crescimento, sem manejo de roçada e sem manejo de herbicida. E são pomares produtivos, sem grandes problemas, com doenças e pragas fora do normal. O produtor, num sistema desse, ele consegue enxergar mais a hora certa de fazer, de utilizar as ferramentas, né? Os produtos, e tem vezes que ele diz, não, eu não vou utilizar porque não precisa ainda, né? Então, a gente tem trabalhado isso com alguns produtores e disso vem alicerçado em alguns princípios que vêm do sistema de plantio direto de hortaliças, que é um projeto da EPAGRE, que também, talvez há uns 20 anos, né, Darlan? Mais ou menos isso, há uns 20 anos, vem sendo desenvolvido principalmente para a cultura do chuchu, do tomate, das folhosas, das brássicas, e a gente aproveitou, como o maracujá aqui para nós tem esse comportamento de ser anual, né? É o que a gente deseja, é uma frutífera com comportamento até de uma olerícola, né? Então a gente consegue fazer esses ciclos anuais. Então, como princípio de promoção de saúde em plantas, que é o que rege o sistema de plantio direto de hortaliças, que a gente adaptou para o maracujazeiro, a gente lembra que nós devemos cuidar do ambiente, né, para que haja uma diminuição do estresse, através de várias práticas. Mas é uma diminuição. Nós temos que lembrar que as plantas se reproduzem, e às vezes em mais intensidade, em ambientes com um nível de estresse. As plantas não têm por que se reproduzir, botar fruto, flor e fruto, se elas estão num nível extremamente confortável. Para que ela vai gerar competição se ela está dominando o pedaço? Então, um pouquinho de estresse é necessário para que a gente consiga ter um maior florescimento, e isso já tem vários trabalhos comprovando. Então, rotação de culturas. É difícil aqui na nossa região, mas nós temos que encontrar alternativa para usar a estrutura de condução,
né? O próprio professor Abel ontem na discussão falou do porquê da espaldeira, né? Porque às vezes a gente precisa utilizar outras áreas e é mais barato mover uma espaldeira, desmanchar com um fio só de arame. Mas aqui na latada nós temos alguns problemas. A questão, a cultura do chuchu, talvez seja uma cultura bem interessante para entrar junto na rotação, tendo em vista a questão de adaptação da cultura aqui no sul e também de mercado que existe para essa fruta, né? Redução do revolvimento do solo, visando a manutenção da fertilidade. Com isso, a implantação de plantas de cobertura, os adubos verdes, equilíbrio da adubação, para que a gente possa aliar um certo vigor, mas sem esquecer da produção, porque também plantas muito vigorosas normalmente não são as mais produtivas, né? A gente tem que cuidar essa questão. Redução do revolvimento do solo. Aqui na nossa região, boa parte dos nossos pomares estão em solos extremamente arenosos, para não dizer dunas, né? Solos de praia. Então, quer dizer, se a gente ficar revolvendo esse solo constantemente, nunca incrementaremos a fertilidade, que é o que se espera de um pomar em geral, que ele, ao longo de 20 anos, a gente saia do solo, às vezes com uma fertilidade baixa, a gente incremente, porque não é para a gente estar revolvendo o solo todo ano, expondo esse solo, é para a gente manter a fertilidade. Melhoria do microclima de produção, então, né, com quebra-ventos, aqui é muito importante, diversificação do entorno das propriedades, para que a gente tenha favorecimento, né, para a manutenção de inimigos naturais e polinizadores, que são tão importantes nessa cultura. Então, algumas estratégias nós vamos falar agora rapidamente. Quebra-ventos, né? Então, é uma questão muito simples, devem ser barreiras aos ventos predominantes, aqui no nosso caso, vento nordeste e vento sul, são os mais importantes. Então, tem uma importância na redução da incidência de doença, divisão de talhões, facilidade do manejo, nos ajuda a controlar melhor a nossa propriedade, os nossos pomares, apesar de ter uma redução na área de produção, mas se eles cumprirem mais de uma função, eles trazem benefício para o nosso pomar. Só a função de reduzir a velocidade do vento dentro do pomar já é um avanço, já é uma coisa muito boa e já paga a pequena redução diária do pomar, né? A diversificação também auxilia na multifuncionalidade, ou seja, ter flores todo ano e ter lenha para as mamangavas fazer os seus ninhos é fundamental. E os quebra-ventos podem fazer essa função, né? Então, esse é o efeito do quebra-vento. Notem que as figuras são bastante didáticas nesse ponto, não precisa explicar muito o efeito, né? Mas a gente deve sempre pensar em quebra-ventos mais, né, um pouco mais diversificado. A gente vê muito o quebra-vento do Cameron, capim-cameron, como junto com o maracujá, mas ele traz basicamente a função de quebra-vento, de cortina. As outras funções para inimigos naturais e para as mamangavas ele não fornece, né? Não tem essa função, pelo menos 100%, né? Como teria algum quebra-vento arbóreo que a gente poderia fazer. Então, diferentes espécies com floração em períodos diferentes, serventia para alimentação e nidificação das mamangavas. A atratividade, por exemplo, é um outro problema, já falando para o professor Afonso, né? A atratividade das abelhas durante o período de floração do maracujazeiro. Talvez pensarmos em espécies que tirem as abelhas de dentro do sistema, né? Dentro do pomar, porque realmente quando elas estão em alta população, às vezes elas roubam bastante pólen, né? Então, vou passar aqui direto. A altura e a densidade do quebra-vento vai influenciar a proteção do pomar. Então, quebra-ventos muito densos, muito apertados, como é o caso do Cameron, a gente vai ter uma proteção de, no máximo, 15 vezes a altura efetiva do quebra-vento. Então, o Cameron efetivamente tem o quê? 3 metros, 3,5 metros,
nós vamos estar protegendo aí entre 30 e 45 metros, já teríamos que colocar uma outra cortina para proteger. Se a gente trabalha com espécies arbóreas, né, com 10 metros de altura e com um espaçamento um pouco mais folgado, que permita a passagem de vento por baixo, isso é importante, nós já conseguimos ampliar o raio de proteção. E essa ampliação é na casa de 20 a 25 vezes a altura do pomar, do quebra-vento. Então, quer dizer, tem um quebra-vento de 10 metros de altura, eu consigo proteger 200, 250 metros. Alguém vai me perguntar assim, mas aqui na nossa região, os produtores são pequenos, pomares de 1,5, 2 hectares, mas são vários juntos, né? Então, esse planejamento, ele não só pode, como deve ser feito em comunidade, para que os quebra-ventos também cumpram outras funções, que o quebra-vento é muito bom para a agricultura como um todo. Se a gente tiver, muito melhor vai ser o rendimento das nossas culturas, e isso aqui é mais velho que qualquer coisa. A gente já sabe há muito tempo isso aqui, basta a gente aplicar essas regras. Então, aqui um bom exemplo, né, lá no Moisés. Notem que aqui é o vento para o vento sul muito bem protegido. Nós temos quebra-ventos a cada 30 metros e o projeto dele foi muito bem feito nesse ponto, né, de vista. Mas no Nordestão, até eu mexo com ele, né, tá aqui, o Nelson está aqui, Nelson de Canoinhas está lá, nós estávamos fazendo uma visita e o vento faz a curva aqui e entra dentro do pomar. Se tem uma planta doente aqui na ponta, já vai levando tudo os esporos lá para dentro, né? Vai encanando o vento. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar do quebra-vento como um todo. Precisamos fazer esse bom planejamento, porque é uma estrutura que fica por muito tempo dentro da nossa propriedade, né? Então, aqui até um cuidado interessante, né? Na divisa sul da propriedade tem um quebra-vento duplo, onde tem o caminho, onde há uma estrada e uma entrada desencontrada ainda para o pomar, para garantir uma perfeita proteção dos ventos. E o vento sul aqui para nós ele traz muito dano, principalmente por causa da verrugose, né? Então a gente já é conhecedor disso. Olha ali, dano de frio em 13 de maio, abril de 2016. Até saiu ano passado uma pequena reportagem no Globo Rural. Nesse dia não geou, não chegou a gear, mas baixou de 37 graus, foi a máxima do dia anterior, para 6 graus na manhã seguinte. Então foi uma massa de ar frio muito intensa. Esse pomar ele é face sul, sem quebra-vento. O vento, se vocês notarem essa fruta aqui, todas as frutas estavam queimadas basicamente no lado onde incidiu o vento, né? Então foi muito forte e causou um prejuízo aí na ordem de 30%. O produtor até brincou, poxa, o ano passado podia até com isso aí ter, né, comprado um carro, né, com os preços que estavam no ano passado. Então foi um dano por falta de planejamento. Outra coisa, materiais adaptados, materiais regionais. Eu acho isso muito importante. A gente precisa não só ter semente, não só ter variabilidade em termos de testar outros materiais, é importante, e tomara que o melhoramento da Embrapa nos forneça materiais bons e muito bem adaptados aqui à região, assim como os nossos cruzamentos também possam servir para outras regiões, que a troca de material seja boa, mas o produtor também, no caso do nosso maracujá, que é o Catarina, ele também pode, que é uma população, ele também pode salvar a sua semente, pode fazer a sua semente e com qualidade, e ao longo do tempo está melhorando esse material localmente, e isso a gente vê muito resultado. O produtor que tem cuidado na obtenção da sua semente, escolhe as matrizes, tem materiais de melhor qualidade para a sua produção. E isso é muito importante. A gente, como Epagre, temos a obrigação de guardar o Catarina com as suas características, mas o produtor pode fazer as suas derivações, né? Então, nós temos aqui algumas instruções, acho que na maioria das pastinhas já tem essa metodologia, depois vocês dão uma olhadinha, né?
Mas a base desse material é o Catarina, e o Emílio ontem contou a história para vocês, e a partir disso nós já podemos dizer que tem várias pequenas seleções que não derivam muito, mas que o produtor vai fazendo as suas pequenas populações, né, e vão trocando semente e vão melhorando isso regionalmente. Um trabalho muito importante. Mudas. Vai ser falado amplamente, mas para a gente ter sucesso, muda é fundamental. Um mudão, né, uma muda avançada, como alguns preferem chamar, ou aqui até a gente mexe, né, alguns resultados aqui do experimento, até está publicado ali então, nos pôsteres esses resultados aqui, né, estão lá na apresentação de trabalhos. O produtor mexe, mas isso aqui não é muda pequena. Para a região, isso aqui é uma muda grande, até perto do padrão de uns anos atrás, que era muda em copinho, descartável, laminado. Então, nós evoluímos muito nesses últimos anos, com o apoio da Extensão Rural, um trabalho forte, com cursos. Nós evoluímos muito na questão de mudas. Não sei se quando chegaremos nesse ponto, nem sei se chegaremos. Aqui na nossa região, na muda, já no arame, não sei. Mas nós temos que mirar esse caminho. Se um dia nós pudermos viabilizar isso, eu acho que está aí uma chance de fazer maracujá anual com produção precoce. Uma muda de alta qualidade, é o único jeito, é a única salvação, né? Mas a gente precisa ainda estudar os vários recipientes e etc., para que a gente possa compatibilizar uma boa formação de mudas com um bom sistema de raízes para garantir essa produção. Então, vários experimentos, e historicamente já tem bastante informação na literatura para a gente desenvolver esse material. Então, em geral, mudas grandes antecipam produção, tendem a ter maior sanidade, e o plantio mais adensado aumenta a produtividade no primeiro ano em espaldeira, até por ali. Nós estamos conduzindo um experimento agora bastante adensado. No início, a gente começa a ver que as plantas competem demais e tendem a formar primeiro a folhagem para uma ganhar vantagem sobre a outra e esquecem de florescer. Deixam de florescer para elas primeiro se estruturar. Então, quer dizer, nós temos que ainda avaliar melhor, talvez cada material tenha a sua adaptação, tenha a sua característica, e trabalhos, ensaios regionais são importantes para a gente definir o melhor espaçamento, né? Mas bastante adensado, com uma curva de produção. Aqui nesse ano, 2015, nós tivemos uma antecipação e um pico de safra. Pega um ano de preço bom, ou todos os anos no início da safra é muito melhor, mas a gente vê que com muda grande e com plantando a muda grande, a gente consegue mais adensado, consegue antecipar quase que um pico de produção, e ali está o preço melhor. Correção e preparo da área, né? Gente, falamos de quebra-vento, falamos de muda, agora vamos falar de correção e preparo da área. É muito importante essa etapa. Se eu não quero revolver o solo nos anos posteriores, eu tenho que fazer uma boa implantação desse pomar. Um bom manejo, né, dessa parte inicial é fundamental. Mas sistema de plantio direto, nós vamos incorporar, vamos usar implementos que incorporam? Sim, no início, para formar a base para o sistema depois não precisar mais interferência. O arado, ele não é bom até por ali. Ele não é bom todo ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Agora, se eu usar uma vez bem utilizado, e incorporar bem os meus adubos, os corretivos, eu tenho maior chance de sucesso do meu pomar. Então, é muito importante para todo o sistema. Inclusive, nas plantas de lavoura, sistemas de plantio direto, todos prevêem a questão do uso do preparo do solo no início do sistema, se o solo assim necessita, né? Então, a gente precisa corrigir o conteúdo de nutrientes em profundidade, permitindo uma boa expansão das raízes, correção de impedimentos físicos, né, compactação, facilitação da operação de transplantio das mudas, e pensar nesta etapa para manter o solo fértil pelo tempo de duração
das estruturas de condução. Então, se a gente prevê que eu não vou trocar a minha estrutura, que eu vou reformando ela, vou mantendo ela por 15 anos, 20 anos, eu tenho que lembrar que a minha correção ela vai ser feita pensando nesse tempo, né? E a manutenção da fertilidade também ao longo desses anos. Então, teoricamente, a gente leva, né, para um nível de alta eficiência relativa dos fertilizantes, né, da fertilidade do solo. Essa aqui é a nova tabela do Manual de Adubação e Calagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi feita uma revisão no novo manual. E na parte de fruticultura, principalmente fruticultura tropical, nós ainda tivemos alguns problemas nessa última revisão, que esperamos que seja corrigida para a nova versão, que deve sair dentro de 4 anos. Mas essa parte de correção, quer dizer, calcário, se corrige aqui no sul do Brasil pelo método SMP para pH 6, e essas são as doses de P2O5 e de K2O, quando, dependendo do nível de interpretação, isso é tranquilo, né? Fazer adubação de pré-plantio na instalação do pomar, preferencialmente a lãs, com incorporação na camada arável. E até além disso, se eu puder corrigir em maior profundidade, melhor. Alguém vai me perguntar, bom, solos extremamente arenosos, eu preciso fazer, muito arenoso, eu preciso fazer isso? Pois é, nós não temos muito estudo para esses solos de duna, né? Nós não temos muita coisa, essas areias quartzosas, mas a gente tem ainda que aprender, temos que comparar alguns métodos, mas, em princípio, fazer grandes incorporações não se faz necessário, porque o solo já tem uma certa permeabilidade, né? Uma outra alternativa, um escarificador com rolo destorroador e disco de corte, quer dizer, disco de corte para cortar palha, é um implemento que faz um bom preparo de solo sem expor o mesmo. É um baita implemento para fruticultura em geral, mas ele tem que ter essa estrutura aqui. O rolo destorroador, que evita o uso de grade posterior, porque ele já, né, permite já a sistematização da área, né, já emparelha, né, o destorroador aqui, já vai fazendo o trabalho da grade e cortando a palha, o que mantém a palhada em cima, e isso faz o sistema ser mais eficiente num preparo mínimo. Alguém vai dizer, bom, mas o calcário não incorpora tão bem. O que é melhor, manter a estrutura ou incorporar bem o calcário, misturar bem? Eu acho que manter a estrutura é muito melhor, o que faz desse implemento ótimo para a fruticultura em geral, né? O arado é uma alternativa ainda para fazer esse preparo. No plantio, vamos lá, aqui até tem um sistema diferente que nós testamos aqui, com o uso da encanteiradora, o solo já estava corrigido, nós só encanteiramos para fazer e funcionou muito bem, não tivemos problema. A questão do replantio, nós temos que cuidar para evitar esse tipo de situação. Esse pomar já tinha que, no momento que terminou a safra, ele já tinha que ter sido derrubado, picado, de preferência, passar o triton, uma roçadeira por cima. Se quiser ainda para acelerar a decomposição, uma ureia. Antes disso já poderia ter sido plantada uma aveia, para que a gente possa ter uma melhoria do sistema como um todo, ter gramínea em qualidade para não deixar as espontâneas que mantêm o vírus nelas, né? Muitas folhas largas, muitos feijões, a aveia vai concorrer bastante e não vai deixar, e a gente já aproveita essa palhada aqui para incorporar matéria orgânica ao solo. Então, quer dizer, nós temos ferramentas para fazer um pomar bastante sustentável nesse ponto, né? Questão de adubação, rapidamente, até a tese, não, a dissertação do Gabriel, é isso, Laura? Já tem novidades nesse ponto, questão de demanda de nutrientes, as curvas de absorção de nutrientes para o estado de São Paulo. Nós, com auxílio, o Darlan está liderando esse projeto aqui na região, estamos fazendo a marcha de absorção de nutrientes para a nossa situação aqui. Mas
Parece que esse trabalho do RAG de 73 é ainda muito robusto, e pelo que a Laura disse, os dados não estão publicados ainda, há grande semelhança, né? Então mostra que esse trabalho foi muito bem feito, né? E a gente nota que há um pico de crescimento aqui na nossa região, ele vai se dar depois que, e acho que em todas as regiões se dá quando o maracujá atinge o arame, e é aí que ele se esparrama e cresce de verdade. Então é aí que a gente tem que estar com a planta, o solo, né, com boa capacidade de suprimento de nutrição. E notem como o nitrogênio e o potássio, que é o tracejado, o nitrogênio e a linha cheia, eles caminham junto durante praticamente toda a safra. Então, não podemos descuidar dessas relações, né? Normalmente, adubamos mais, principalmente nos nossos solos de base de granito, aqui na região, adubamos com mais nitrogênio, porque os solos são mais ricos, naturalmente, em potássio. Então, bom, aqui tem algumas... Nós, aqui na região, se usa muita cama de aviário, então, com uma demanda de 260 quilos por hectare ano de nitrogênio para uma produção de 24 toneladas, essas são as contas que existem. Nós, com uma cama de aviária 2,5% e uma utilização de meia carga por hectare, só na arrancada fornecemos 60 e depois mais 60 até fechar os 6 meses, né, da estação de crescimento, os 8 meses. Quer dizer, nós temos 120, praticamente 50% do nitrogênio, só a cama de aviário com meia carga já fecharia isso, né? Então, depois fica o potássio, também uma grande dose de potássio. Chega aqui, fica em torno de 200 quilos de K2O para a gente colocar em cobertura, né? Então, notem como é que é a curva de absorção, a curva de acúmulo de matéria seca da planta, ela cresce por praticamente todo o ciclo, e os frutos, basicamente, têm um acúmulo, estaciona ali no final. Aqui na nossa região ainda conseguimos ter produção um pouquinho mais adiante de abril, mas a gente tem essa curva de produção um pouquinho mais acentuada. Quer dizer, esse é o período crítico que a gente deve adubar principalmente. As maiores doses, então, na nossa concepção, vão ser crescentes, né, e parcelamento quinzenal ou pelo menos mensal, mas a gente tem praticado muito parcelamento quinzenal, né, o fornecimento mais gradativo em doses menores e visualizando muito as plantas, né, ajudando o produtor a identificar os sinais de plantas para que a gente consiga fazer isso, e com aumento gradativo das doses, tanto de nitrogênio quanto de potássio. Vou passar mais rápido aqui, a gente vai ver que a exportação de nutrientes, né, a gente precisa, quando a gente já tem o solo um pomar já bem instalado, o solo bem consolidado, com alta fertilidade, a exportação de nutrientes, aí sim tem um trabalho publicado aqui no evento do Gabriel, talvez os dados sejam diferentes para os materiais atuais, mas isso aqui nos dá um balizamento, nós precisamos de 45 quilos para uma média de 24 toneladas, 70 quilos de potássio para essa mesma média, quer dizer, a gente exporta muito potássio, então a gente tem que ir repondo ele nessa proporção, né? Notem como fósforo, que a gente vê muito ainda nas formulações utilizadas pelos agricultores com fonte de fósforo, notem que é uma planta bastante adaptada a solos pobres, né? Ela consegue produzir o fósforo, se a gente corrigir ele na base, ele dispensa essa adubação anual e só com uma reposição a cada 2 anos ou a cada 3 anos do exportado. E vejam que são pequenas doses, né? Claro, se a gente ficar retirando o material do pomar, queimando, jogando fora, boa parte do fósforo vai fora também com a matéria seca da copa. Agora, a gente tem que cuidar do fósforo para não utilizar demais, que é um adubo caro. Se a gente utilizar nas nossas fontes, não tem normalmente resposta à adubação fosfatada no crescimento, né, e na produção das plantas. Então, utilizar os sinais do maracujazeiro como auxílio na tomada da decisão das adubações, não ser tão rígida
recomendações, e sim o agricultor também ter o poder de decisão. Não, eu vou botar um pouquinho a mais porque eu estou vendo que a safra está enchendo e eu preciso suprir mais. Não, eu já estou bem, as plantas já estão no nível nutricional bom, a coloração delas está parelha, eu não preciso, eu posso manter ou até mesmo reduzir essa dose, né, naquela quinzena ou na próxima quinzena para manter a sanidade do meu pomar. E isso a gente tem trabalhado, né? Então, identificar a deficiência de nitrogênio é bastante importante, é um bom balizador nesse caso, e a gente nota que se a planta está com uma brotação com um verde muito intenso, que nem as folhas velhas, é a hora de tirar o pé do nitrogênio, né, reduzir essa dose, porque é natural que a gente tenha plantas, a brotação seja um pouco mais clara, e mesmo assim a gente tem boas produções sem grandes problemas. Então, a gente está avançando os estudos nisso para ter esses sinais um pouco mais claros, né? Então, está aqui na região o Reginaldo Sandoval, com os primeiros pomares com manejo do solo sem uso de herbicida, né? Até porque que a gente preconiza tanto, não existe herbicida registrado para a cultura do maracujazeiro. Então, quem utiliza e quem recomenda herbicida, a não ser que seja em dessecação pré-plantio, está cometendo uma irregularidade. Nós não podemos utilizar e não podemos recomendar. Então, nós temos que ter outras estratégias de manejo, né? Então, um pomar que produziu muito bem, foi em torno de 30 toneladas por hectare, esse pomar aqui, com frutas de alta qualidade, e manejado com todos esses insos, né, no meio do mato. O produtor fumicultor aqui da região, ele acostumado a levar tudo na areia branquinha, né? A Laura teve lá e viu esse pomar em setembro do ano passado, e o produtor mesmo já adotou em toda a área dele. Fizemos um pequeno pomarzinho, mantendo o coberto o ano inteiro, e ele já adotou em toda a área e não está tendo problemas. Inclusive, o relato do Sandoval, nas áreas que ele tem colocado esse sistema para funcionar, já tem notado, mesmo no ano passado, um incremento de produção em relação à média do município e um aumento nesse ano também em relação ao ano anterior. Então, quer dizer, mesmo num ano difícil, como foi a safra passada e até mesmo essa safra, conseguimos médias superiores, só equilibrando a adubação e melhorando o manejo do solo, né? Então, a gente tem um pomar, é possível ter um pomar produtivo. Aqui as plantas tiveram, aqui no início tem pouca fruta, porque elas tiveram ataque de mosca do broto, problema de deficiência de boro, então a gente vai ajustando o sistema conforme a gente vai aprendendo, mas mesmo assim o maracujá é uma planta que a gente pode às vezes até errar num determinado ponto, mas ela recupera muito fácil, né? É impressionante a capacidade produtiva dessa planta. E aqui a gente nota, olha, quanta fruta. Na época era um pomar de 2 anos. Esse pomar aqui, que normalmente os produtores retiram essa primeira camada de fruta e depois já não colhem muito mais aqui na nossa região, é simplesmente uma oportunidade de preço, né, que se fazia esse segundo ano, antes da entrada da virose, mas essa área que o produtor, manejando bem o solo e a adubação, conseguiu manter o segundo ano com uma alta produtividade e alta qualidade, manejando bem as adubações e o solo. Certo? Sistema de condução, a Laura vai falar, né, Laura? Pouquinho, mas é o que já foi discutido ontem. Nós aqui preferimos a latada, mas espaldeira também é uma boa opção para aquele que vai iniciar o sistema pelo seu baixo custo. E acho até o seguinte, uma espaldeira com possibilidade já da gente fazer depois os cantos e as amarrações, com o dinheiro da primeira safra para a segunda, a gente consegue diluir o nosso investimento melhor, né? Então, às vezes a gente tem que pensar nessa situação. E aqui a gente tem uma ótima produção, uma facilidade de manejo, está muito bem adaptado a este cultivar, o sistema latada, e a gente consegue ótimos rendimentos aqui, até
alguns produtores têm alcançado aí rendimentos na casa de 70 toneladas por hectare aqui na região, em solos extremamente arenosos, né? E isso, alguns produtores, né, a gente nota como a produção está exposta mais fácil, as flores ficam mais expostas, e a gente tem conseguido um bom manejo, melhor do que talvez nessas espaldeiras, onde um alto vigor, com plantas muito sombreadas, e então acho que ainda para nós é um sistema muito adequado, e talvez no Brasil, pelo que eu tenho visto, há muita curiosidade, muito produtor liga para nós perguntando como é, como é que não é, porque acho que é uma tendência do produtor ir se capitalizando e ir mudando para o sistema latado. Gente, dúvidas aos montes, deixamos para mesa redonda depois, para o nosso debate ao final das palestras, e eu agradeço a atenção de todos e tomo à disposição no final para responder as perguntas. Obrigado.